Olá pessoal, paz seja com todos. No vídeo de hoje eu queria falar se até o Thor orou. Esses dias a Marvel Studios colocou no canal dela, no YouTube, um teaser, um trailer pequenininho, mostrando, né, o Thor orando. Ele estava de joelhos orando pro pai dele. Porque agora ele tem uma filha e ele vai enfrentar grandes dificuldades nesse novo filme da Marvel. E aí ele estava fazendo uma oração para o pai dele. Isso me chamou muita atenção. No final do ano, né, vai ter o novo filme dos Vingadores, o Doomsday, que seria algo como o Juízo Final. E aí eles estão lançando, assim, nesse mês de janeiro. E lançou o primeiro do Capitão América, agora o do Thor, vai lançar depois do Hulk. Vai lançando, né? Eu sou assim o que chamam de nerd aí fora, né? Então eu gosto de acompanhar a Marvel, a DC, os quadrinhos, né? Os desenhos, os jogos, coisas assim, sabe? Desses heróis fictícios. E aí a Marvel lançou esse trailer e me chamou muita atenção. O Thor orando. Eu falei assim, caramba, o Thor tá orando? Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas por que que ele tá orando, né? Aí eu peguei e comecei a olhar assim, falei, caramba, ele tem uma filha agora, né? Por isso que ele tá orando. Então, isso me chamou muita atenção. Se até o Thor tá orando, que ele é um deus fictício, né, da mitologia nórdica. Ele tá orando pro pai dele, o Odin. Quanto mais eu e você, né? Que nós aqui que estamos real. Muitas das vezes a gente não quer orar, né? A gente tem dificuldade de orar. Cristão às vezes não ora. Infelizmente a gente tem muita dificuldade e não ora. Sendo que o Senhor nos chamou para estar orando, né? Eu tô com um livro aqui também do Charles Spurgeon, que fala assim a essência da oração. E a gente precisa estar todo o tempo mantendo a oração. Orar a Deus, orar é falar com Deus, é falar com Jesus, é trazer a Ele, é convidar o Espírito Santo a estar conosco, a falar conosco, a falar através de nós, que às vezes nos faltam palavras, mas aí o Espírito Santo fala, as lágrimas falam, e Deus está sempre atento para ouvir a minha e a sua oração. Em Tessalonicenses está escrito assim, Paulo escreveu assim, orai sem cessar. Por quê? Porque o diabo, o inimigo da nossa alma, ele não cansa de nos atacar, de nos vigiar, de nos acusar. Então, a gente precisa orar, a gente precisa clamar ao Senhor quando levanta, quando se deita, antes de levantar, de deitar, ou nos alimentos, nas coisas, no trabalho, na faculdade, online, onde quer que a gente esteja, irmãos. A gente precisa estar levando a nossa vida em oração. A oração é muito importante. A oração é o caminho até o Senhor. A gente está tão perto de Deus, basta apenas um joelho, a gente dobrar o joelho e orar, que é o caminho, é o que a gente está distante de Deus. A gente está distante de Deus apenas uma oração, de um dobrar de joelhos, porque Jesus lá atrás, ele pagou o preço. Antigamente, na história bíblica, lá no Antigo Testamento, você vai ver que para orar era um cara só que orava, que era o sumo sacerdote. Ele levava as petições dos israelitas até Deus, uma pessoa. Então Jesus, quando ele vem, ele paga o preço por nós, ele morre na cruz do Calvário e ressuscita. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, agora a gente tem um contato direto com Deus. Eu posso orar aqui no meu quarto, na minha cozinha, no meu banheiro, deitado, em pé, sentado, não importa. O importante é estar orando, é estar falando com Deus, é estar conversando com o Senhor, buscando a Ele, seja entregando as nossas dificuldades, seja pedindo alguma coisa que a gente necessite. Ele vai sempre fazer o melhor para nós conforme Sua vontade, mas o importante é a gente estar orando, estar permanecendo vigilante e em oração. Porque se até um personagem fictício orou por causa de um grande mal que está por vir, que daí eu não sei como é que vai ser o filme, né? Ninguém sabe até lá. Mas assim, ele tá ali orando, então, porque agora ele tem uma filha, quanto mais a gente, irmãos, você tem um filho, você que tá com dificuldade no trabalho, tá atrás de um emprego melhor, uma proposta melhor, precisa orar. Apresentar isso ao Senhor, apresentar isso para Deus. É, eu não tenho motivos, irmão, pra orar. Ó, eu vou te dar alguns. Esse ano é um ano que ele vai ser muito agitado. É um ano de eleições na nossa nação. É um ano que vai ter Copa do Mundo. É um ano que tem as Olimpíadas. É um ano que tem bastante feriado. É um ano que tem tanta coisa. Então, assim, a gente precisa estar orando. A gente precisa estar vigilante, entregando nas mãos do Senhor a nossa nação, os políticos da nação. Tudo, nosso trabalho, a gente tem que estar levando ao Senhor. A gente precisa falar com Deus, apresentar a Deus, que Deus guarde, que Deus abençoe, que o Senhor faça a sua justiça, que seja feita a vontade dEle, que Ele nos guarde, que Ele nos coloque no caminho dEle. Então, muitas das vezes você se encontra com dificuldade, sem saber o que fazer. Por quê? Porque às vezes a gente não ora, a gente fica procrastinando, é igual um estudante.
que ele quer ali fazer, ele sabe que que ele vai ter uma prova daqui a um tempo, e aí ele vai e só faz a prova em cima e resolve estudar em cima da hora. Mas isso daí só vai atrapalhar, ele vai ficar cansado, vai ficar exausto, a mente não vai ficar preparada como deveria estar. É a mesma coisa, não adianta só ficar orando só em cima da prova, da luta. A gente tem que orar antes, se preparar antes. O soldado, o bom soldado, ele se prepara antes, ele treina antes. Oração é treinamento, irmãos. Oração é preparo, oração é capacitação. Então, que eu e você nesse dia, através dessa reflexão, essa pequena reflexão que eu gostaria de deixar, a gente possa entregar mais as nossas orações ao Senhor, orar mais, buscar mais a Deus em todo o tempo, em todo momento, para que a gente possa ser vitorioso, em nome de Jesus. Gostaria de deixar essa palavra ao seu coração. Amém? Deus abençoe.